A palavra diz: a ansiedade, a pressa e a preocupação com os assuntos desta vida. Eu queria pedir aos irmãos que, nesse momento, você esteja a neutralizar todo e qualquer pensamento que venha a distrair você. Nós temos assuntos muito importantes para resolver no dia a dia. Temos questões sérias, legítimas da vida. Mas não há nada mais sério do que a palavra de Deus. Não há nada mais sério ainda do que o próprio Deus. Então, quando nos reunimos, nós precisamos nos concentrar em Deus. Nós precisamos consagrar as nossas mentes ao Senhor. Esse é o pedido que eu faço aos irmãos. Que vocês não permitam que os pensamentos de distração venham a tirar você da concentração na palavra de Deus. Nós não estamos aqui reunidos para, como falou o pastor Jader, falar acerca de prosperidade financeira. Nós não estamos reunidos para falar sobre sucesso profissional, sucesso relacional. Essas coisas são coisas supérfluas, sem valor algum diante do único e verdadeiro Deus. O tema da conferência é: sejamos radicais. E os irmãos vão compreender o que esta frase significa, o que esse tema significa à medida que a pregação seguir. Por favor, tome a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos, após a leitura bíblica, estar orando ao Senhor. Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Marcos capítulo 8, verso de 34 a 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. Podemos ler? E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, 35. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Vamos orar mais uma vez, curvar as cabeças, podem permanecer sentados. Senhor Deus, o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. O Senhor é o Deus que manifestou fé, arrependimento e contrição em nossos corações. Cremos que se até aqui o Senhor nos trouxe, mais adiante nos levará. Senhor amado, conduza-nos em santidade e temor. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra seja dignamente ministrada. Anula-me, Deus. Anula completamente as minhas emoções, os meus sentimentos. Anula, Senhor, todas as minhas inclinações humanas. Manifesta o poder do Teu Espírito. Manifesta o poder da Tua palavra em nossos corações. Amém. Amados, o tema Sejamos Radicais, eu trouxe como base para esse tema Marcos capítulo 8, verso 34, porque nesse texto está contido um chamado extremamente radical aos homens. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve sobre a terra,
ao contrário de muitos pastores da nossa geração, ele não chamou homem algum para viver uma vida confortável. Ele não falou a ninguém assim: venham a mim que eu te darei prosperidade, venham a mim que eu te darei conforto, venham a mim que eu te darei um carro ou uma casa. Não, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio com um único e exclusivo propósito: resgatar pecadores das trevas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós vivíamos em trevas, mas fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, mesmo que não saibam, eles estão sob o poder de Satanás. Existe uma ordem no mundo, existem, aliás, duas ordens. A ordem de Satanás, que a Bíblia Sagrada diz que rege todo esse sistema, e a de Deus. A ordem de Satanás, ela se findará mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia nos diz que mediante a vinda do Senhor, o pecado, a injustiça e tudo aquilo que é motivo de tropeço será eliminado do nosso meio. Quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados, ele ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e atende ao chamado, ele é resgatado das trevas para a luz. Ele não pertence mais a Satanás. Eu estava estudando um texto bíblico onde Paulo ele diz o seguinte, que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. Por que Paulo ele traz essa frase, as marcas de Cristo? Se você for estudar o contexto dos textos bíblicos, você vai ficar absolutamente maravilhado. Porque todos os autores eles usaram elementos culturais da época. A época de Paulo era uma época escravocrata. Havia escravidão. Homens eram vendidos como escravos para trabalharem como escravos. E havia o mercado de escravos. Quando os vendedores de escravos levavam esses escravos para o lugar certo, para o mercado. E lá vendia esses escravos. Os mais jovens, os mais fortes e saudáveis eram vendidos primeiros. E aí quando um homem comprava um escravo para si, ao adquirir aquele escravo, o que ele fazia? Ele colocava naquele escravo as siglas do seu nome, a sua marca. Eu só não sei te dizer se isso era de forma como se faz com os animais, com ferro quente que marcava a pele dele, ou se era de forma tatuada. Agora, as siglas do seu dono, do seu novo dono, era implantada naquele homem. De modo que aquele escravo, se ele andasse em qualquer lugar público, as pessoas poderiam olhar aquelas marcas e dizer, aquele escravo pertence a tal pessoa. Então, quando Paulo ele diz assim, trago em meu corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo que as marcas dos açoites, dos apedrejamentos, as marcas, as feridas da sua alma, do seu corpo, elas dizem a quem ele pertence. Porque o ministério do apóstolo Paulo ele quase não foi reconhecido, as pessoas não queriam aceitar Paulo como apóstolo. Paulo é o 13º apóstolo. Jesus Cristo andou com 12. Paulo não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Então as outras pessoas elas não queriam receber Paulo como apóstolo por esse motivo. E além do mais, ele perseguiu durante muito tempo os cristãos. E até que o ministério, o apostolado de Paulo ele fosse reconhecido, ele passou muito sofrimento, ele passou muita dor, até as pessoas se renderem e dizer, verdadeiramente, o testemunho desse homem acerca de Jesus Cristo é verdadeiro. Porque as marcas do seu corpo dizem a quem ele pertence. Você tem essas marcas? Será que qualquer pessoa, ao te ver andando nas ruas, ou se comunicando, ou lidando com as situações da vida,
ela pode simplesmente olhar para você e dizer: esse homem, ele tem as marcas de Cristo no corpo. Ele tem as marcas de Cristo na alma. Essa mulher, ela tem algo de Cristo nela. Ela não é como as outras pessoas. Será que você tem essas marcas? Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio à terra, ele não deixou ninguém enganado. Olha só o que ele disse em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Os irmãos podem ficar à vontade e abrir as suas Bíblias sagradas. Ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Aqui Jesus Cristo ele está apresentando uma porta larga e um caminho largo, mas ele também apresenta uma porta estreita e um caminho estreito. Vou falar um pouco sobre essa porta estreita. Nós sabemos que a porta ela dá entrada a algo. Essa porta ela representa o Senhor Jesus Cristo. Porque o único meio de nós entrarmos no reino de Deus é por meio do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a porta. Mas o que é o caminho estreito? O caminho estreito ele representa o viver cristão, o viver em Cristo. Depois de você enfrentar uma porta estreita, você precisa agora encarar um caminho estreito. Esse caminho estreito representa as adversidades da vida em Cristo Jesus. Representa o que é uma porta estreita. É uma porta onde você não pode levar bagagens. Porque no mundo nós adquirimos muitas coisas. Nós adquirimos uma bagagem mundana, pecaminosa e podre. Essas bagagens não passam pela porta chamada Senhor Jesus de Nazaré. Para que nós possamos adentrar, alcançar o reino de Deus, depois de passar pela porta estreita, precisamos caminhar por um caminho estreito. Mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus serão exaltados com Ele. Todos aqueles que perseveraram na fé, todos aqueles que se mantiveram em santidade durante essa caminhada cristã, eles gozarão de tremenda alegria. Como eu disse agora há pouco, no início da mensagem, Jesus Cristo de maneira nenhuma ele veio à terra para anunciar mensagens relacionadas a sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso relacional ou qualquer outra coisa supérflua. Ele veio conquistar na cruz o que eu e você jamais poderíamos conquistar: a salvação das nossas almas. Ele veio fazer isso. Hoje tem sido anunciado um evangelho completamente diferente do evangelho das Escrituras. E aí cumpre-se aquela profecia, ou se aplica aquela profecia na época do profeta Oséias, que ele disse: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O falso evangelho, para você ter ideia, é muito mais destrutivo do que o mundo. O falso é um engano religioso. Ele é muito mais destrutivo do que as coisas do mundo. Você sabe que pessoas com 30, 40 ou 50 anos de congregação acreditar que por ter tantos anos congregando, ela é salva e que o reino de Deus está garantido a ela por conta disso. Ela não nasceu de novo, ela não foi regenerada pelo Espírito de Deus, mas ela crê piamente de que ela é salva. E ela alega os anos de congregação como se fosse um troféu. Ela crê que ela é salva, mas não há evidência alguma de que o Espírito de Deus regenerou o coração dela e transformou ela numa nova criatura. Certo homem chamado Nicodemos, um homem por sinal muito religioso, procurou ao Senhor Jesus Cristo à noite, certamente porque ele não queria ser visto com o Senhor Jesus,
porque Jesus ele estava proferindo palavras muito agressivas contra os fariseus. E qualquer um que fosse visto conversando com Jesus era tido como inimigo dos religiosos daquela época. E aí Nicodemos chega diante de Jesus e diz assim: mestre, sabemos que você é um enviado de Deus, que tu és enviado de Deus, parafraseando, né? Que tu és um emissário do Senhor. Porque ninguém pode fazer os sinais milagrosos que você faz se Deus não estiver com este. Jesus prontamente chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Qual é a condição para que eu e você venha herdar o reino de Deus? Nascer de novo, ser transformado, ser regenerado, gerado segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A teologia da prosperidade, para você ver o quanto ela é destrutiva, tem um verso em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, verso 32, que Jesus disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse falso evangelho que é pregado por essas denominações da teologia da prosperidade, ela diz o seguinte: que a maior evidência de que você encontrou o reino de Deus são as demais coisas, ou seja, a prosperidade, o sucesso financeiro. Por quê? Porque Jesus disse que procurai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Logo, se você encontrou o reino de Deus, as demais coisas têm que se manifestar. A prosperidade financeira, o sucesso relacional e profissional. De modo que se essas coisas não se manifestam na sua vida, então você não encontrou o reino de Deus. A maldita teologia da prosperidade, ela diz isso. Eu tenho pessoas que eu amo, que são adeptas a essas denominações. Eu creio que, à medida que eu falo dessas coisas, vocês podem imaginar de quais denominações eu falo, e não são poucas. Muitas pessoas elas se ofendem acerca desses assuntos, mas é a realidade. É a realidade. O Evangelho, eu estava estudando acerca da Igreja Evangélica Brasileira e eu vi a opinião de certo estudioso que disse: a Igreja Evangélica Brasileira é a pior do mundo. Esse estudioso ele averigou as culturas e comparou o Evangelho, se o Evangelho que é pregado, que é seguido entre uma nação e outra, quais delas têm mais base bíblica, quais são mais coerentes. E a conclusão que ele chegou foi essa: a Igreja Evangélica Brasileira é a pior do mundo. É a que mais apresenta distorções bíblicas, é a que mais apresenta heresias, é a que mais apresenta desvios doutrinários. E o pior de tudo é que todas essas coisas são aceitas como palavra de Deus. Existe um véu que impede essas pessoas de enxergar a realidade. Existe um véu. Jesus Cristo ele não está nem um pouquinho interessado em exaltar o homem. Esse evangelho que diz assim: adore ao Senhor e Ele te exaltará. Isso é mentira. Deus ele não quer te exaltar, meu amado. Ele quer, na verdade, Ele quer te quebrantar, Ele quer te humilhar. Ele quer te diminuir ao máximo para que o caráter dele venha a ser manifesto em você. Ele não está nem um pouco preocupado em exaltar você. O único que precisa ser exaltado, engrandecido, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não preciso ser exaltado. Eu não tenho que ser exaltado. Eu não quero ser exaltado. Eu não mereço tal glória. O único que é merecedor de exaltação, glória, honra e louvor é Jesus Cristo de Nazaré. E esse evangelho atual, esses movimentos atuais que têm surgido, têm inchado a cada dia que passa. Ele tem inchado a cada dia que passa. Tem crescido, tem se multiplicado. E as pessoas, por incrível que pareça, enxergam isso como uma obra de Deus. Eu estava conversando com uma irmã lá na cidade de Santo Amaro e ela
olha só o conceito que ela me apresentou acerca disso. Ela disse assim: quando eu visito uma igreja, e eu vejo ela assim, murchinha, 2 ou 3 pessoas, eu digo, tem algo de errado com essa igreja. Porque para mim, a evidência de que o Espírito está ali é porque tem muitas pessoas. O conceito dela é de que uma igreja cheia é evidência de que Deus está ali. E isso é de praxe desses movimentos evangélicos que têm surgido atualmente. É essa a concepção. E aí eu fiquei meditando, poxa, se isso fosse verdade, já pensou? Então, as seitas que têm crescido no mundo provém de Deus, né? Já que quantidade é evidência de que Deus está ali, que é Deus que está promovendo aquilo, então as seitas, testemunha de Jeová, é obra de Deus, porque tem se multiplicado a cada dia que passa. O mormonismo tem crescido demais, então é obra de Deus. A religião islâmica aí está matando o cristão em todo o redor do mundo, cresce e se multiplica a cada dia que passa. Aquilo ali é a obra de Deus, porque tem se multiplicado. Meu amado, um pregador que eu amo muito, chamado Paul Washer, ele disse certa vez: os melhores sermões, as melhores pregações foram pregadas para um punhado de gente. A gente está aqui reunido para ouvir o verdadeiro Evangelho. É uma prova da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Você tem uma arma nas suas mãos. Essa arma, ela chama-se Bíblia Sagrada. Quando Deus ele me abriu os olhos para entender o verdadeiro Evangelho, eu não pensei 2 vezes em contrariar a vontade de homem algum para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Eu queria só deixar um recado para que você medite nisso. Se você congrega em uma igreja que você nota que há um desvio doutrinário sério, que ali existe uma mensagem contrária ao caráter do Evangelho sendo pregado, e você não se manifesta contra isso, você fica calado, você finge que não vê, saiba você que você está sendo conivente com o erro, e você tem a sua parcela de culpa nisso. Deus não se limita à denominação, Deus não se limita a segmento religioso. Deus preza em cumprir a sua palavra. Como sendo eu pergunto a vocês, membro de uma igreja dessa, poderia eu levar as pessoas que eu amo para congregar junto comigo para um lugar desse, sabendo que o que é ministrado dali não faz bem à alma dela, não faz bem nem a mim? Possível. Muitos enganos religiosos têm sido disseminados em nossa nação. O Brasil é um estado laico, religiões são abertas, não há religião definida. Ao contrário do Oriente Médio, que a religião é o Islã, e nada além do Islã é pregado, é anunciado. No Brasil, qualquer um pode professar a fé que quiser. Isso é bom, mas também tem seus efeitos colaterais. Qualquer um que quiser dizer assim, esse carrão aqui é meu Deus, e quiser se ajoelhar diante dele, o máximo que as pessoas vão dizer é que ela é louca, mas não vão proibir. Então, o nosso país é um país que a igreja evangélica brasileira, ela tem dado espaço para heresias, ela tem dado espaço para mensagens distorcidas. O movimento, me perdoe quem for pentecostal, o movimento pentecostal, neopentecostal, tem produzido os pregadores arrogantes, extravagantes e vaidosos. Esses dias eu assisti uma ministração de um pregador, e eu posso até falar o nome dele, é Adeildo Costa, uma ministração num evento dos Gideões. E mais ou menos assim, no 32º minuto da pregação, ele fez uma crítica a uma denominação e disse o seguinte: enquanto eu prego, olha só o que esse pregador chega a dizer. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus me aplaude
dizendo: vai, negão, prega mais. A estupidez que esse homem diz. Então, se você só não vê se você não quiser. Você só não vê se você não quiser. Eu nunca levaria pessoas que eu amo para ouvir uma mensagem assim. Eu estou matando essa pessoa. Eu estou violentando a alma dela. Eu estou lançando ela na mão de lobos devoradores. Jesus Cristo disse o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitos milagres, expulsei demônios. E eu vos direi claramente: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E aí Jesus ele faz um alerta, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque ele vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você não faz ideia do que Jesus está dizendo nesse texto. Eu só pude compreender na completude da interpretação esse texto quando eu vi um vídeo. Certo homem, ele entra numa jaula com uma roupa especial, uma roupa de dublê, todo fechado. Nessa jaula tinha mais ou menos 5 a 4 lobos, completamente famintos, com dias sem comer. Quando esse homem ele entra nessa jaula com esses lobos, os lobos avançam nele. Uma coisa que eu notei: quando o lobo puxa de um braço, o outro puxa pelo outro. Se você estudar e for ver o ataque de leões e de outros animais carnívoros, é completamente diferente. Eles não atacam assim. Eles não puxam um de um lado e outro de outro. Não, é diferente. Mas o ataque dos lobos é assim. Um lobo puxa de um lado e o outro puxa do outro, até dilacerar a sua presa. E foi com isso que o Senhor Jesus Cristo comparou os falsos profetas. Então, quando nós estimulamos as pessoas a irem a essas igrejas, irmão, você congrega em que igreja? Eu congrego na Universal do Reino de Deus. Eu congrego lá, onde a teologia da prosperidade é mais ministrada, né? Sabe o que você está fazendo quando você diz: continue, irmão, continue congregando? Você está dizendo assim, ó: vá para o meio dos lobos e seja devorado por eles. Você está dizendo isso. Você está lançando aquela pessoa no meio dos lobos. Porque se essa palavra aqui é verdadeira, se isso aqui é verdadeiro, se você crê que isso aqui é verdadeiro, se você tem coerência com a sua fé, esses homens nunca foram homens de Deus. Eles são lobos devoradores. Detalhe: Jesus disse que os lobos vêm disfarçados de ovelha. Qual é o caráter da ovelha? Mansidão, humildade. Eles transmitem mansidão e humildade. Eles têm aparência de religiosidade, mas por dentro tem uma natureza perversa. O último caso que aconteceu em Vitória da Conquista: um pastor matou uma pastora. Por quê? São lobos, são pessoas perversas. São pessoas com o interior completamente consagrado ao mal. Mas por que não reconhecemos essas coisas? Por que é tão difícil reconhecer os nossos profetas? Porque não temos uma vida de espiritualidade constante. Nós somos facilmente levados por ventos de doutrina. Esses homens que fazem... Você liga a TV e você vê Valdomiro Santiago, Edir Macedo e esses homens fazendo milagres, fazendo sinais e maravilhas. Esses homens, se eles não se arrependerem do seu pecado, eles vão ouvir de Deus: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas, Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei em teu nome. Meu nome tem poder para curar mesmo. Isso é verdade. Eu expulsei demônios em teu nome. Não, eu sei, meu nome tem poder para expulsar demônios, mas eu não te conheço. Por favor, se afaste de mim. Para o fogo eterno. A Bíblia Sagrada, ela nos adverte acerca disso. E no nosso Brasil,
ele tem sofrido com as heresias. Ele tem sofrido. Nós estamos vivendo os últimos dias. E esse falso evangelho tem cegado as pessoas para que elas continuem a viver em suas vontades, para que elas continuem a ir adiante a presença de Deus, não para glorificar o nome de Deus, não em arrependimento, lágrima e contrição, não. Sabe para quê? Como esse evangelho estimula as pessoas a se colocarem diante de Deus? Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel, o Senhor tem que me honrar. É isso que ele ensina. O movimento neopentecostal, pentecostal nem se fala, tem produzido pregadores arrogantes, vaidosos e extravagantes. Eu sei que muitas pessoas podem contestar isso, mas é a realidade. É a realidade. Não tem para onde correr. Pega um pregador desse e coloca do lado de Cristo e compara ele com Cristo, para você ver a distância que ele está de Jesus. Se você comparar uns com os outros, você não vai achar problema nenhum. Mas se você comparar a Jesus Cristo, você vai encontrar muito problema. A palavra de Deus, Jesus Cristo, deixa bem claro. Não precisa os irmãos abrirem a Bíblia. João capítulo 12, a partir do verso 24, ele diz assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Esse movimento ensina você a amar a sua própria vida. E quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, amado irmão, amada irmã, este é o chamado de Jesus Cristo para a tua vida. Jesus Cristo, nesta noite, ele não está te chamando, como eu falei no início, para uma vida de prosperidade ou sucesso profissional, ou qualquer futilidade dessa terra, ou até coisas legítimas do dia a dia. Ele não quer isso. Não é esse o propósito de Deus na tua vida. Ele quer que você morra para você mesmo. Ele quer que você morra para suas vontades. Ele quer que você morra para suas inclinações malignas. Ele quer que você morra para si mesmo. Que ele quiser vir após mim, ou seja, aqui eu estou indo em direção ao reino. E quem quiser vir comigo precisa fazer o mesmo que eu, negar a si mesmo. É isso que as Escrituras Sagradas ensinam. Eu gostaria de citar o exemplo de um jovem do Antigo Testamento, para você ver que isso não é exclusividade do Novo Testamento. Por favor, abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler um relato acerca de um jovem que renunciou aos prazeres da vida para se preservar em santidade. Daniel capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Quando o povo de Israel foi sitiado pela nação babilônica, sob o reinado do rei Nabucodonosor, muitos jovens foram levados cativos para servir ao reino babilônico. Dentre esses jovens, havia um chamado Daniel. Daniel, existem dois motivos pelo qual Daniel se recusou a comer das iguarias do rei. O rei tinha feito um banquete, quer dizer, ele fazia banquetes todos os dias, e ele pediu para os seus subalternos separar alguns jovens judeus, alguns jovens hebreus, para o serviço do seu rei. E dentre esses jovens estava Daniel. Daniel
por ser ele judeu, ele vivia sob o regime da lei de Moisés. Era o regime, era a aliança daquela época. E na lei de Moisés proibia qualquer servo de Deus, qualquer um, de comer carne de porco e muitos outros animais que para ele, para a sua religião, era considerado alimentos impuros. E havia outro motivo pelo qual Daniel também se recusou a comer do banquete do rei. A comida do rei era consagrada a outros deuses. O rei Nabucodonosor era um homem de muitos deuses. E aí, o rei Nabucodonosor diz o seguinte: olha, vai lá, separa os jovens que vão entrar a serviço do rei, diz a ele que eles têm o direito de comer do meu banquete todos os dias. E aí, o oficial se coloca diante de Daniel e diz: olha, vocês terão o privilégio de se banquetear com o rei Nabucodonosor. Aí Daniel chega para ele e diz assim: faz o seguinte, nós não queremos, mas ao invés disso, traga-nos água, legumes e verduras, e nós ficaremos à base disso. E o oficial diz: eu temo que o rei note que vocês estão mais fracos do que os outros jovens, vão se alimentar pior do que eles. E aí Daniel diz: faça um teste conosco durante 10 dias, nos dê sua água, legumes e verduras. E ele fez. Deus concedeu graça a Daniel e quebrantou o coração do oficial, e ele permitiu. E quando o oficial foi conferir a saúde daqueles jovens, Daniel e os outros jovens que se recusaram a comer do banquete do rei, ele percebeu que a saúde deles era muito mais vezes saudável, muito mais saudável do que os outros jovens. Esse banquete ele representa o mundo em nossas vidas. O mundo ele é um banquete, verdadeiramente é um banquete. E a nossa atitude como servos do Senhor é dizer: eu prefiro o que Deus tem para mim. Eu prefiro não me contaminar. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão aos chefes dos oficiais para não se contaminar. Isso é ser radical. Sejamos radicais como Daniel. Isso é verdadeiramente ser radical com o que você crê. Se eu perguntar para 10 pessoas se ela crê em Deus, e dentre essas 10 pessoas que estejam candomblecistas, espíritas, ou seja lá de qualquer religião que ela pertence, você crê em Deus, ela dirá para mim que sim. Ela crê em Deus. Mas infelizmente, o triste é que a maioria das pessoas que dizem crer em Deus vivem como se Deus não existisse. Aí cumpre-se a profecia do profeta Isaías acerca do povo de Israel: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Reflita sobre a sua vida. Você tem honrado a Deus com os lábios? Seu coração está completamente longe do Senhor. Você tem feito N coisas para Deus. Até existem pessoas que citam o nome de Deus de minuto em minuto, mas o coração está completamente consagrado. Você é essa pessoa. Se você é essa pessoa, o chamado de Deus para a tua vida hoje é: arrependa-se. Consagre a tua vida completamente ao Senhor. Seja radical. Seja como Daniel, que preferiu não se contaminar com as iguarias daquela nação idólatra, a Babilônia, que preferiu não fazer parte do banquete do rei Nabucodonosor, porque sabia que aquelas coisas não provinham do seu Deus. Existe outro relato extremamente radical, de pessoas que professaram uma fé radical. Vamos abrir Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 16, do 16 ao 20. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode
nos livrar da fornalha de fogo ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Agora presta atenção nessa afirmação. No verso 18. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua imensa de ouro. E depois de pronta essa estátua, ele coloca diante da nação e convida pessoas de várias nações a se prostrarem diante da estátua. E a ordem foi a seguinte: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, da orquestra, se prostrem diante da estátua. Imagine aqui a cena de toda aquela nação babilônica e as nações circunvizinhas de pé diante de uma estátua de ouro que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não apalpa. E aí quando aquela música ela começa a tocar, toda aquela nação ao mesmo tempo se ajoelha em adoração à estátua. E aí no meio daquela multidão, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, permanecem de pé. Os oficiais se colocam em direção ao rei Nabucodonosor e dizem: ó rei, existem 3 jovens hebreus que se recusam a adorar a estátua. E aí quando eles se colocam, ele tragam esses jovens, quando eles se colocam diante do rei, ele diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês se recusam a adorar a estátua? Ele diz: sim, é verdade. Olha, vou te dar a segunda chance. Quando vocês ouvirem o som da música, vocês terão que se prostrar. Senão vocês irão para uma fornalha de fogo ardente e lá vocês queimarão. E aqui este foi o recado de Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é ser radical. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles levaram tão a sério a fé que eles tinham no único e verdadeiro Deus, a ponto de sacrificar a própria vida. Eles levaram tão a sério aquilo que eles criam, que eles disseram ao rei: rei, não cultuaremos aos teus deuses e não nos ajoelharemos diante da estátua de ouro que você mandou fazer. Depois, mais radical do que isso, eles dizem assim: olha, o nosso Deus nos livrará das tuas mãos, mas fica sabendo você, se Ele não nos livrar, aos teus deuses não cultuaremos. Isso é ser radical, meu Deus. Sejamos radicais. É esse tipo de fé que gera salvação. Dizer eu creio é muito fácil. É muito fácil dizer eu creio. É muito fácil me vestir assim. Terno, gravata, camisa, sapato. É fácil demais. Ir para uma igreja, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer eu sou crente. É muito fácil. Isso é ter fé. E só esse tipo de fé gera salvação. Veja bem, Jesus Cristo ele disse uma coisa: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se fosse você aqui, o que você faria? Tem uma fornalha de fogo que mata as pessoas que passam perto dela de tão quente que ela é, porque o relato bíblico afirma isso. Os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha morreram queimados de se aproximar da fornalha. O que você faria? Se negaria a Deus diante dessa situação? Porque examinemos agora os nossos corações. Muitas pessoas pensam até que negar a Jesus Cristo é somente com os lábios. Não é só assim. Todas as vezes que você assume o estilo de vida pecaminoso,
Todas as vezes que você assume um estilo de vida não cristão, você está negando a Jesus Cristo. Todas as vezes que você se recusa a negar a si mesmo, todas as vezes que você se recusa a perdoar, todas as vezes que você se recusa a submeter a alguma doutrina da Escritura Sagrada, você está negando a Jesus Cristo. Você está negando. E se a sua fé ela não é o suficiente para isso, o que dirá diante da fornalha? Porque Deus não te livrará da fornalha. Ele te livrará dentro da fornalha. É diferente. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Vamos continuar a leitura. 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, o rei, disse ele. Porém, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, glória a Deus. Nem os seus mantos se alteraram, nem um cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses. Oh Deus, dá-nos uma fé assim, Senhor. Só esse tipo de fé gera salvação. Existem pessoas vivendo enganos religiosos. Existem pessoas em direção à condenação eterna. E se nós não alertarmos, se nós não vivermos segundo a vontade de Deus, se não nos rendermos à vontade do Senhor e professar uma fé testada pelo fogo, tanto nós quanto essas pessoas perecerão. Não basta fazer parte de uma denominação religiosa. Não basta colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não basta ter cara de crente. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Tem que ser nascido de novo. Tem que ser nascido de novo. Esses 3 jovens, eles deram testemunho de fé. Nós vemos a situação no Oriente Médio atual. A religião islâmica ela tem crescido e tem se multiplicado. E o projeto dessa religião ela é
implantar o Estado Islâmico, ou seja, uma lei que seja completamente religiosa, submissa ao Corão, ao Corão, como eles falam. Eles têm como profeta, como mensageiro, o profeta Maomé. Você deve ter uma televisão em casa e deve assistir jornais, e vocês veem os terroristas se explodindo nesses prédios. Nós acompanhamos os maiores ataques terroristas que já se houve. O ataque ao World Trade Center matou milhares de pessoas. Quando aqueles homens se explodem nos prédios, quando eles vestem cinto de bombas, colete de bombas, e junto com ele se mata e mata milhares de pessoas, você sabe o que ele está dizendo? Está dizendo assim: eu sou zeloso pela minha fé. Os muçulmanos, eles dizem para os ocidentais assim: vocês têm glória na vida, nós temos glória na morte. Os muçulmanos, eles são doutrinados desde criança, segundo a lei islâmica. E o Alcorão, o livro sagrado deles, ensina o ódio a todos aqueles que não são submissos ao Islã. Eu estava pensando esses dias e falei: por que nesse tipo de religião você encontra milhares de pessoas dispostas a morrer por essa doutrina? Por que você encontra milhares de pessoas dispostas, até crianças, elas fazem confissões de fé? Eu vi um vídeo há poucos dias de uma menina dizendo: estou pronta para morrer como mártir, como uma mártir. Eu vi um vídeo de um menino cortando a cabeça de um urso e simbolizando a cabeça de um insubmisso à lei islâmica que somos nós. E eu fiquei: meu Deus, por que eles são tão dispostos a fazer isso? E eu compreendi. Na nossa fé, na nossa doutrina, nós cremos, Jesus diz assim: ó, negue a si mesmo. Você tem que negar os caminhos do seu coração. Você tem que negar as suas emoções, sentimentos e vontades. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que negar a si mesmo. Eu estou aqui ministrando essa mensagem, eu preciso estar me negando o tempo inteiro. Eu não posso me envaidecer. Eu tenho que me humilhar diante de vocês. Eu não estou aqui para me exaltar. A fé cristã ensina isso. Então, a fé cristã, ela faz com que o homem, ela humilha o homem. Ela pede que o homem negue as inclinações do seu coração. A fé islâmica não. Ela estimula aquilo que há de mais poderoso no coração do homem, o ódio. Por isso que você vê adeptos a essa religião se dedicarem com tanta energia a esse tipo de coisa. Eles ensinam o ódio. Aí você vê jovens migrando da Europa para o Oriente Médio para morrerem pela fé islâmica, para amarrarem cintos de bomba e se matarem e levarem muitos. Porque eles ensinam o ódio. O ódio é uma força do coração humano. Eles estimulam aquilo que há no coração do homem. O cristianismo não, faz completamente o contrário. Ela pede que você anule essa força. O muçulmano, ele é doutrinado desde pequeno que eu e você merecemos morrer. Que nós iremos para o inferno e quando ele nos matar, eles irão para o paraíso. Por quê? Eles dizem, eles acreditam que Jesus foi um profeta, um grande profeta, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus e muito menos que Jesus é Deus. Você dizer para um muçulmano que Jesus é o Filho de Deus ou que ele é Deus é a maior blasfêmia que você pode proferir contra Allah. Allah é Deus. Porque eles entendem o seguinte, que filho ele é proveniente do sexo. Só se gera filhos fazendo sexo. Deus não tem esposa, Deus não faz sexo. Portanto, ele não tem filho. Eles entendem assim. Então, quando você diz que Jesus é o Filho de Deus, você está ofendendo. Jesus é um profeta. Jesus é... Pior ainda você dizer que Jesus é Deus. Pior. E eles são doutrinados desde pequeno que eles devem matar os idólatras.
Então, quando eu e você se ajoelha diante de Jesus para adorar, ele entende que a gente está adorando o homem. E, portanto, merecemos morrer. Então, quando você vê, quando você ligar a sua televisão, e você vê um muçulmano se explodindo e com ele matando muitas pessoas, saiba você que ele não está sendo nada mais do que zeloso pela fé dele. Ele está lutando pelo que ele acredita. Ele foi doutrinado desde pequeno que quando ele se explodir e morrer, na mesma hora ele acordará no paraíso e lá ele terá 72 virgens e Deus dará o galardão para ele por tudo que ele fez. Nós acompanhamos a Copa do Mundo aí e eu não assisto futebol, eu não gosto, é algo pessoal, mas quando na seleção brasileira ela faz um gol, mesmo que você não tenha uma televisão em casa, você vai saber pelo grito das pessoas ao seu redor. Eles vão comemorar. Quando o World Trade Center foi derrubado, no Oriente Médio foi assim. Eles comemoravam como se nós estivéssemos comemorando o final da Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha. Eles comemoram como se fosse o maior troféu alcançado. Eles estão sendo radicais com a fé. Detalhe. Eles estão destinados ao inferno. Eles estão lutando por algo perecível, algo falso. A nossa fé não é falsa. A nossa fé é a verdadeira fé. A nossa doutrina é a verdadeira doutrina. O nosso Jesus é o Filho de Deus. E essa fé ela merecia muito mais radicalidade do que os muçulmanos oferecem a fé islâmica. Nós é que deveríamos oferecer os nossos corpos para serem entregues ao escárnio, ao sofrimento, à dor. Nós é que deveríamos fazer isso. O que nos foi prometido é salvação, é glória, é vida eterna. O que nos foi prometido é um reino que jamais nos será tirado. A nossa fé, ela mereceria muito mais radicalidade. Sejamos radicais. Sejamos radicais com aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos nos agarrar à esperança cristã com unhas e dentes, não soltar. Eu gostaria de ler um relato, um testemunho de um homem chamado David Brainerd. Ele viveu de 1718 a 1747. Ele viveu pouco tempo. Eu não sei exatamente a idade com que ele morreu aqui, mas ele viveu uma vida cativa ao Senhor Jesus. Ele se converteu ao Senhor e a revelação do Evangelho lhe foi dada. Ele enxergou a glória de Cristo. Ele entendeu que não havia nada mais pelo que lutar além do santo e glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Esse homem, ele era um homem franzino, fraco de corpo. Ele não tinha aparência alguma para que o desejássemos, digamos assim, citando o livro do profeta Isaías. E ele foi evangelizar índios. Pessoas que não conheciam o seu idioma e que uma cara branca para eles era estranho. Pessoas selvagens, pessoas primitivas. Eu vi num relato no livro acima do testemunho dele, que esse homem orava tanto, ele era tão quebrantado pelas almas, ele estava tão desejoso de que ali houvesse arrependimento, conversão e fé no meio daqueles índios, que certa vez ele precisou de um intérprete. Ele orou, precisou de um intérprete. E logo conseguiu. O intérprete era um dos nativos. Só que o problema é que esse intérprete estava completamente bêbado. Esse homem estava tão bêbado que mal podia continuar em pé. E aí David Brainerd, ele ministrava a mensagem do Evangelho àqueles índios e do lado dele o homem bêbado, traduzindo, dizendo o que ele estava dizendo. E nem assim ficou algo sem se converter. Mesmo ele usando o intérprete bêbado, o Senhor quebrantou corações daqueles ímpios e eles se converteram ao Senhor com arrependimento, fé e
David Brainerd, ele orava tanto pelas almas, que nem um empecilho como este, um homem bêbado, o impediu de transmitir a mensagem do Evangelho. E ele usando ali um homem bêbado, ele dizia, o bêbado repetia. E ele mal podia ficar em pé, mas as pessoas que ouviam quebrantavam seus corações e choravam de arrependimento. Porque elas não poderiam permanecer da mesma forma após ouvir tão grande realidade. E nós hoje, com tantos recursos, temos tanta dificuldade para isso. A dureza do coração dos homens dos nossos dias é assustadora. É assustadora. Olha a frase que esse homem disse diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte. Se for no teu serviço, para promover o teu reino. Então acrescentou: a Deus amigos, a Deus confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Essa era a oração desse homem. Você já imaginou o homem se colocar diante de Deus, não para fazer como essa geração faz? Dizer: Senhor, faz de mim o que você quiser. Usa-me para o teu reino. Eu não presto mais para nada. Eu não presto mais para absolutamente nada. Eu não tenho valor para as outras coisas. Usa-me para o teu reino. Tira de mim todo o conforto. Tira de mim tudo. Mas não tira de mim o teu reino. Essa era a oração desse homem. Essa é uma oração de uma pessoa que tem a revelação do Evangelho. Essa é a oração de uma pessoa que entendeu o que é a glória de Deus. Jesus disse assim: eu não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde nem os ladrões nem roubam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro, essas coisas que logo mais passarão, o seu coração está aqui. Mas se o seu tesouro é Jesus Cristo, o teu coração está guardado nos céus. Todos aqueles que vivem com os olhos fixos nas maravilhas desse mundo, eles só herdarão aquilo que esse mundo tem a dar. E eu posso te garantir que o que esse mundo tem a dar é dor, sofrimento e angústia. Ele vai te prender durante um tempo nele, vai satisfazer as vontades do seu coração, vai buscar fazer todas as suas vontades, satisfazer o teu ego, não vai te dar tudo o que você quer. E no final de tudo, ele vai te lançar no inferno. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. A minha Bíblia ensina isso. Mas se você, ao invés disso, você está com seus olhos fixos na glória de Deus, você dará o que a glória de Deus tem a oferecer. O que a glória de Deus tem a oferecer é gozo eterno, paz, amor e alegria. Jesus disse, Paulo disse: o reino de Deus não é comer nem beber, mas alegria e paz no Espírito. Isso é muito sério. Eu não estou falando, quando nós falamos acerca de vida eterna, nós não estamos falando de 1 ano ou 2, ou 1000 anos, 2000 anos. Não, nós estamos falando de um tempo infindável. Aquelas pessoas que são lançadas no inferno e condenadas ao sofrimento eterno, elas não passarão, não é 1 milhão, nem 2 milhões de anos. É toda a eternidade. Você sabe o que é necessário o homem fazer para ir para o inferno? Ficar de braços cruzados. Você não precisa fazer absolutamente nada mais. É só você ficar quieto. É só você não se colocar diante de Deus em arrependimento, fé e lágrima. E você pode ter certeza que no final de tudo você será condenado ao inferno. Você será. Não tem outro caminho. Mas o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Crer no Senhor Jesus Cristo.
negar a si mesmo e entregar a vida de maneira incondicional ao Senhor, sem restrições. Sem restrições. David Brainerd enviou uma carta. Não. Antes da morte de David Brainerd, ele disse o seguinte: fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus e prostrar-me diante dele. Oh, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Oh, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E dormiu o Senhor. Essas foram as últimas palavras desse homem, David Brainerd. As últimas palavras que ele proferiu antes de morrer. Ele disse: eu fui feito para a eternidade. Eu não sirvo para absolutamente mais nada a não ser para viver para Deus. Eu não tenho vontade, eu não tenho escolha. Eu estou destinado à vida eterna. O Senhor me destinou a isso. Amados, sejamos radicais. Vamos professar a nossa fé, vamos ser coerentes com o que nós afirmamos com os nossos lábios. Nós dizemos, cremos em Jesus Cristo, mas crer em Jesus Cristo implica em mudança de vida, implica em regeneração, implica em fé, implica em santidade. Sejamos radicais. Ser radical significa compreender que não há nada mais digno de ser levado a sério do que a palavra do Senhor. Damos atenção à palavra dos homens. Quando nos dizem, faça isso ou aquilo, obedecemos. Não seria Deus muito mais digno da nossa submissão do que qualquer homem mortal? Consideramos o que disse Jesus: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir tanto o inferno, tanto a alma quanto o corpo. O Senhor sim é digno de toda submissão e obediência. A submissão que devemos aos que estão acima de nós tem limites, de modo que, se nos for exigido algo que fere os nossos princípios morais e espirituais, temos total liberdade para dizê-los não e nos negar a fazer. Com Deus é diferente. A submissão que devemos ao Criador e Salvador das nossas vidas rompe os limites humanos. A submissão que devemos ao Senhor significa obediência a qualquer custo. Sejamos radicais. Apresentemos como oferta ao Senhor a submissão total das nossas almas. Ser radical significa permitir ser chamado de religioso ou fanático, se com isso eles queiram dizer que levamos a doutrina cristã muito a sério. Ser radical significa abrir mão de confortos e regalias em busca de crescimento espiritual, para que possamos iluminar com a luz de Cristo os que vivem em trevas. Significa odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. Odiar a imoralidade, a mentira, a inveja, a soberba, odiar o próprio ódio e muitas outras coisas que causam repúdio à santa natureza do Criador. Significa amar a santidade, a verdade, a justiça, a humildade, a benevolência e muitas outras coisas que refletem o divino caráter de Cristo. Sejamos radicais. Lutemos contra as nossas inclinações pecaminosas mais sutis por amor a Cristo. Não há nada mais radical do que travar uma guerra contra si mesmo e subordinar o nosso ego cheio de caprichos insignificantes à vontade de Deus. Sejamos radicais e, de joelhos fixos no chão, avancemos em direção ao reino que nos aguarda. Vivamos como peregrinos em terras estranhas, aguardando o dia da manifestação do nosso glorioso Senhor. Sejamos radicais. Ó Deus, ensina-nos a sermos radicais e a tomar o caminho da autodisciplina, para que não sejamos disciplinados por tuas mãos, por tuas pesadas mãos. Ensina-nos a dizer não às nossas vontades carnais por amor do teu nome. Conduza-nos em santidade e submissão total à sua vontade. Que tenhamos a coragem para sermos radicais
com os santos do passado, que não amaram suas próprias vidas, mas ao invés disso negaram a si mesmo e submeteram-se ao regime da cruz. Ensina-nos, Senhor, a sermos radicais. E você pode dizer para mim, Pastor Murilo, eu não consigo. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Eu não consigo viver segundo a vontade de Deus. Eu tenho algo a declarar a você. Eu também não consigo. Você que não consegue vencer o pecado. E eu, Murilo, estou dizendo para você, eu também não consigo vencer o pecado. É impossível que um homem consiga vencer o pecado. É impossível que um homem consiga se dobrar a Deus sem que isso lhe seja dado. É impossível fazer a vontade de Deus pela força do nosso próprio braço. É impossível. Se a minha salvação, se a minha santidade dependesse de mim, se Deus dissesse assim para mim, olha, Murilo, meu filho morreu na cruz por você, eu fiz a minha parte, agora basta você fazer a sua parte. Agora depende de você. Eu me colocaria diante de Deus e diria, então, Senhor, eu posso te dizer, desde já, eu irei fracassar. Se depende de mim, eu irei fracassar. Aliás, eu já fracassei. É impossível. É impossível um homem viver em santidade sem que seja pelo poder de Deus. Você não consegue fazer a vontade de Deus, porque o coração humano é inclinado para o mal. Você não consegue fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia testifica que nós obedecemos à vontade da carne o tempo inteiro. Mas, pastor Murilo, então ninguém vai ser salvo. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Só será possível você vencer a sua própria vontade. Só será possível você ser transformado se você se submeter ao Senhor. Se você se colocar diante da presença dele e dizer, Senhor, eu não consigo. Transforma-me. Regenera-me, Senhor. Conduza-me em santidade. Para que um homem, para que um ser humano, ele venha a viver em santidade, ele precisa recorrer ao poder de Deus. Nem eu e nem você tem força contra as inclinações da carne. O ser humano, ele só sabe pecar. Ele só sabe pecar. Quando o ser humano ele é regenerado, ele é salvo, quando o Espírito de Deus vem habitar no coração dele, ele recebe uma nova natureza. Ele nasce de novo. Surge ali uma nova pessoa. Todavia, isso não é obra das mãos do homem. É Deus quem opera a regeneração. É Deus quem transforma o seu coração inclinado para o mal, um coração agora disposto a obedecer à vontade dele. Se você recebe Jesus Cristo de Nazaré, aliás, se você é recebido pelo Senhor Jesus Cristo hoje, você tem esse arrependimento verdadeiro no teu coração. A única coisa que você deve fazer diante de Deus é reconhecer as suas fraquezas. Senhor, eu não tenho fé. Dai-me uma fé genuína. Eu não tenho, Senhor, vontade alguma de obedecer a tua palavra. Mas, Senhor, manifesta em meu coração a vontade de obedecer aos teus mandamentos. É o único meio pelo qual eu e você tem experiência. Eu tenho meditado durante esses últimos dias e eu tenho testificado que sem o poder de Deus, homem algum pode ser salvo. Digamos que a salvação dependesse do homem. Ótimo. Veja bem, eu sou um cristão. A fé habita em meu coração. Eu creio no Senhor Jesus. Existem pessoas que eu amo e eu quero ver transformadas pelo poder de Deus. Eu não quero vê-las vivendo no caminho que elas vivem. Eu não quero vê-las
vivendo no pecado que elas estão no momento. Não quero. Elas vivem em pecado. Elas amam o pecado. Elas estão submissas ao pecado. E eu sei que o único que pode transformar a alma dessas pessoas que eu amo é Deus. Agora, você já parou para pensar se isso dependesse do homem? Se dependesse do homem, que lástima seria? Porque o homem não quer. E aí eu me colocaria diante de Deus e diria: Senhor, vamos supor, se esse Deus que a Bíblia ensina respeitasse o livre-arbítrio do homem. Muitas pessoas dizem que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Se esse Deus da Bíblia respeitasse o livre-arbítrio do homem, quando eu me colocasse diante de Deus em oração e dissesse: Senhor, quebranta o coração de fulano, transforma o coração dela, resgata ela das trevas para a sua maravilhosa luz, regenera. O Deus que respeita o livre-arbítrio do homem, que muitas pessoas acreditam, diria assim para mim: eu estou tentando, mas ela depende dela. Ela não quer. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não respeita o livre-arbítrio do homem. Ele transforma o coração do homem. Ele invade o coração do homem e diz: você é meu. Você é meu. Então recorra ao Deus que transforma o coração dos homens. Se esse Deus da Bíblia fosse um Deus que respeitasse o livre-arbítrio do homem, a única oração que eu faria o tempo inteiro a ele era: Senhor, não faça isso. Não respeite o meu livre-arbítrio. Me force a obedecer a tua palavra. Me conduza em santidade, eu querendo ou não. Eu diria isso a esse Deus. Porque se o Senhor respeitar o meu livre-arbítrio e eu exercer ele, eu vou me condenar, eu vou me levar ao inferno com os meus próprios pés, porque eu não tenho força contra o pecado. O Deus que a minha Bíblia ensina, ele transforma o coração dos homens. Eu querendo ou não. Esse é o Deus que a Bíblia ensina. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem chamado Jonas. Jonas, olha só, definitivamente Deus não respeita o livre-arbítrio do homem. Jonas, Deus diz assim: Jonas, eu preciso de você para que você vá pregar o povo de Nínive. E você vai anunciar uma mensagem de arrependimento, eu preciso que você vá lá. Jonas diz não a Deus. Você já leu a história de Jonas? Você já leu a história de Jonas? Jonas foi submetido a uma situação extremamente difícil. Ele foi parar no estômago de uma baleia. O Deus que respeita o livre-arbítrio do homem diz assim: Jonas, eu preciso que você vá em Nínive pregar para o pessoal. Mas se você não quiser, não tem problema não, eu respeito o seu livre-arbítrio. Ele diria isso: Deus não respeita. Deus invade o coração dos homens. E se você tem esse Deus no teu coração, ore pelas pessoas que você ama, para que ele venha invadir o coração dos homens, resgatá-lo das trevas e convertê-los das suas maldades. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Eu não tenho, acreditem no que eu estou te dizendo, eu travo uma luta todos os dias contra o pecado. O pecado que eu mais luto, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. O pecado que eu mais luto todos os dias chama-se imoralidade sexual. Nós vivemos numa era sensual. Você liga a televisão, você vê sensualidade. Você vai comprar pão na padaria, você vê sensualidade. Você vê pecado na frente, pecado do lado, pecado lá em cima, pecado atrás. E se você olhar para o chão, você vê pecado também. A era que nós vivemos é uma era extremamente pecaminosa. A marca dessa era é a imoralidade sexual. As mulheres são sensuais. E aqui vai um recado para as mulheres de Deus. Busquem, quando vocês se vestirem, quando vocês escolherem as roupas de vocês, saibam que vocês estão se vestindo para as outras pessoas. Não manifestem sensualidade no vestir de vocês.
Porque nós homens sofremos. Aliás, nós homens de Deus sofremos por causa disso. Algumas igrejas são criticadas porque elas têm um regime muito rigoroso acerca dessas coisas. Ah, proíbe isso, proíbe aquilo. Não pense assim. Quando nós homens dizemos para vocês, não sejam sensuais, a gente sabe o que a gente está dizendo. A mente do homem produz pensamentos imorais o tempo inteiro. Eu estou indo aqui numa padaria, veja só como acontece. Eu estou indo numa padaria comprar pão. E eu olho para o lado, eu vejo uma mulher com um short curto, completamente sensual. Eu olho, imediatamente eu tiro as vistas. Imediatamente. Mas aquilo ali é o suficiente para a minha mente fotografar. A mente do homem é fotográfica. Fotografar e produzir pensamentos imorais. E produzir, ali é o suficiente. E nós que cremos em Cristo Jesus, vivemos uma luta travada todos os dias contra a imoralidade sexual. Só não é tentado pelo pecado quem está no pecado. Só. Precisamos, como o título nos diz, ser radicais. Em todos os aspectos das nossas vidas, devemos expressar o caráter do Senhor Jesus. Devemos nos vestir de maneira que agrade a Deus, de maneira que não promova o pecado. Você não deve se preocupar se as suas vestes são lindas, não é isso. Você deve se preocupar que mensagem ela transmite. Por quê? Porque as vestes são meio de expressão cultural e moral. Por meio dela você diz ao mundo quem você é e o que você faz. Lembra das marcas de Cristo? Que Paulo disse, carrega no meu corpo as marcas de Cristo. Está incluído isso aí também. Está incluído isso aí. Todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, ele tem 27 livros. O Novo Testamento ele é o manual prático de vida do cristão. Você deve ler o Novo Testamento todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo é a palavra de Deus. Mas você deve ler o Testamento, você deve se concentrar mais no Novo Testamento. Ele é o manual prático de nossas vidas. Ele nos ensina a viver. Você não pode receber uma doutrina e rejeitar outra. Isso não existe. Isso não existe. Se você recebeu a Jesus Cristo no teu coração de verdade, você precisa receber toda a Bíblia Sagrada. E olhar para ela como se fosse um recado de Deus para você. Existem cartas aqui dentro com nomes de pessoas. E existem cartas que foram enviadas diretamente a igrejas. Ou seja, algumas cartas foram enviadas a uma pessoa individual e outras cartas enviadas a uma igreja no geral. Mas todas elas foram enviadas aos que creem em Cristo Jesus. Quando você vê a carta de Paulo dizendo Timóteo, santifica-te na graça, tira o nome Timóteo ali e coloca o teu nome lá. Coloca o teu nome Iago, santifica-te na graça. Rafael, santifica-te na graça. Coloca o teu nome lá, como se tivesse sido enviado diretamente para você. É isso, é ser radical. É levar a sério a palavra de Deus. É entender que não há nada mais importante do que para se levar a sério do que Deus, do que a sua santa e gloriosa palavra. Isso é ser radical. Isso é ser radical. Sejamos radicais. Vamos professar uma fé sincera em Cristo Jesus. Deus, Ele tem um propósito na vida dos seus escolhidos. Deus tem um povo seleto, escolhido. Esse povo é um povo lavado, remido e santificado. A minha oração é que você seja um deles. A minha oração é que você seja um desses escolhidos que se colocará diante do Senhor Jesus Cristo em adoração. Santificado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você não consegue se submeter à vontade de Deus, recorra ao próprio Deus e diga, Senhor, eu não sei fazer absolutamente mais nada além de pecar. Eu me rendo, Senhor. Você sabia que existem igrejas que elas odiariam esse tipo de mensagem?
Porque elas entendem que a salvação é mérito humano. Elas entendem que você que tem que se salvar. Não. Até a força, até a fé que habita em seu coração foi gerada por Deus. Você só tem a recorrer a Deus. Você só tem a recorrer a Deus. Se isso não vier de Deus, não virá de você. Não virá. De maneira nenhuma virá. Se coloque diante de Deus em arrependimento. Se coloque, Senhor, eu não consigo fazer a tua vontade. Conduza-me, Deus. Os meus pés me conduzem ao inferno. A minha vontade é inclinada para o mal. Conduza-me em santidade. E somente assim você irá entender a graça de Deus. A salvação, ela é uma obra de Deus do início ao fim. Veja bem, o crente, quando ele crê em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo resgata o das trevas, ele é justificado. Inicia-se um processo de santificação quando Deus vai gerar. O que é a justificação primeiro? É quando Deus imputou sobre você a justiça de Cristo. Muitas pessoas elas não entendem o que Jesus fez na cruz. Eu vou tentar explicar basiquinho, fácil de entender. Veja bem, Deus é justo. Deus é justo? Todos concordam? Deus é justo. Você sabe o que isso significa? Que eu e você tem que ser condenado. Porque nós pecamos contra um Deus justo. Pecamos contra um Deus justo. Deus é santo. Isso implica que Deus odeia de toda a sua natureza o pecado. Deus odeia tudo que é profano. E adivinha quem é profano? Nós somos profanos. Nós somos odiados. Aliás, éramos odiados por Deus. A Bíblia diz que antes de conhecer a Cristo,